Olá, você acompanha o Diálogo Brasil, que a partir de hoje passa a ser exibido na segunda-feira, às 10 horas da noite. Nós vamos falar de um dos assuntos mais quentes do momento, a reforma da Previdência. O governo considera a proposta enviada ao Congresso fundamental para o equilíbrio das contas públicas, mas enfrenta resistências de alguns setores. Eu recebo aqui no nosso estúdio o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Obrigado pela presença, Marcelo. Eu que agradeço o convite. Tá certo. Antes de começar a conversa, nós vamos ver uma reportagem sobre as mudanças na Previdência nas últimas décadas. A Previdência Social tem passado por sucessivas mudanças no Brasil. Sua Constituição atual, de 1988, já foi emendada 5 vezes para mudar as regras. O governo Fernando Henrique Cardoso mexeu em todos os regimes previdenciários. A última alteração foi feita pela presidente Dilma Rousseff, com a adoção da Fórmula 8595. Mas, apesar de tanta inovação, o governo anunciou que a Previdência Social teve no ano passado o maior rombo dos últimos 22 anos. Pela primeira vez, o déficit ultrapassou o patamar dos 100 bilhões de reais. Chegou perto dos 150 bilhões, cerca de 2,4% do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país. Nem todos concordam com a conta. Há, inclusive, quem negue que a Previdência seja deficitária. Contra essa argumentação, o governo alega que até a boa notícia de que o brasileiro está vivendo mais é um problema para a estabilidade da Previdência. Com a expectativa de vida em 75 anos e a idade média da aposentadoria em 58, o número de aposentados cresce mais rápido do que o de trabalhadores na ativa. Ou seja, a quantidade de gente se beneficiando do sistema aumenta bem mais depressa do que a de gente contribuindo. Nesse cenário, o presidente Michel Temer mandou ao Congresso mais uma proposta de reforma. Um dos principais pontos é a imposição de uma idade mínima para homens e mulheres. Pessoas de qualquer sexo passariam a ter direito ao benefício apenas a partir dos 65 anos. Outra exigência ampliada é o tempo mínimo de contribuição, que passaria de 15 para 25 anos. São muitas as resistências às medidas, mas a Câmara trabalha com a expectativa de aprová-las até o final de abril. E a meta do governo é ter a aprovação também no Senado ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo Temer, sem a reforma, os programas sociais do governo poderiam ser prejudicados. Marcelo, quase 150 bilhões de déficit na Previdência. Isso é só do regime privado dos trabalhadores carteira assinada? Exatamente. Existem 2 grandes regimes de previdência social no Brasil e esses regimes, naturalmente, estão sendo mantidos. É o regime geral de previdência social, que é o regime do INSS. Então, esse regime, no ano passado, fechou com um déficit de 150 bilhões de reais. Aí está incluindo tanto a previdência rural quanto a previdência urbana. Agora, além do regime geral de previdência social, que é pago pelo INSS, existe também a previdência dos servidores públicos, dos funcionários públicos. A União, no ano passado, o governo federal, fechou com um déficit de 77 bilhões. Então, se a gente for somar o déficit da União como um todo, só da questão previdenciária, tanto do regime geral de previdência quanto da previdência dos servidores e dos militares, deu aí na faixa de 227 bilhões de reais. Agora, quando você fala militares, você está colocando também Forças Armadas? Forças Armadas. Também, né? Perfeito. Agora, com um déficit desse tamanho, o que isso significa para a economia do país e qual é a dimensão disso quando a gente compara com outros países? Vamos lá. O déficit, a gente tem 2 problemas, tá? A gente tem um problema de ponto de partida, ou seja, o valor atual do déficit já é bastante elevado, a gente soma, né, os 150 bilhões do regime geral, mas 77 do regime próprio já é um valor muito alto, então esse é dinheiro que ou força um aumento de carga tributária, né, para poder sustentar isso, ou então poderia esse dinheiro estar indo para outras áreas e acaba indo para a Previdência. Então, você está sacrificando recursos que vão para as outras áreas para a Previdência. Isso já é o ponto de partida atual. Mas quando a gente pensa em previdência, é uma relação muito de longo prazo, né? A gente começa a contribuir quando está jovem, vai até a vida, né? Que falece, gera pensão. Então, a gente não olha só para o ponto de partida. A gente, quando fala de previdência, tem que olhar para a vida inteira e olhar lá na frente. E o que acontece? Quando a gente olha lá para frente, o Brasil ele passa por um processo de envelhecimento populacional que é muito rápido, muito acentuado.
Hoje, no Brasil, a gente tem na faixa de 11, 12 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. As projeções do próprio IBGE indicam que daqui a pouco mais de 4 décadas, pode ser muito do ponto de vista individual, mas previdência a gente tem que pensar no longo prazo, esses 11, 12 idosos viram 44 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Então, veja, a população envelhece muito rápido, a gente vai ter cada vez mais gente recebendo benefício e mais dificuldade de encontrar contribuintes. Por isso que a trajetória do déficit é crescente. É crescente, não tem muito como fugir disso por conta do próprio envelhecimento populacional. Outra questão curiosa, importante de se colocar quando se diz respeito à demografia, é que a gente converge para um padrão demográfico europeu. Quer dizer, Brasil e o continente europeu, eles vão ficar lá na frente muito parecidos demograficamente. Não é o que a Europa é hoje, é o que a Europa vai ser lá na frente. O Brasil, ele tende a se tornar um país de perfil mais envelhecido que os Estados Unidos e quando a gente joga um pouco mais para frente, ele tende a convergir para um padrão demográfico europeu. Claro que não é de um dia para o outro, não é do ano para o outro, mas com o passar do tempo isso acontece. Então, a gente tem que se antecipar justamente para poder manter o regime previdenciário. Quer dizer, o grande intuito da reforma da Previdência é a manutenção da Previdência. A gente quer manter o pagamento das aposentadorias, manter o pagamento das pensões, mas para isso a gente tem que reformar. Se não reformar, é possível que quebre? Se não reformar, o que acontece? Se a gente for considerar somente o INSS, né, a gente tem uma despesa do INSS como proporção do PIB, do Produto Interno Bruto, que hoje fica na faixa de 8%. Então, de cada R$100 que a economia produz, R$8 se destinam ao pagamento do INSS. Com o envelhecimento populacional e com as regras existentes hoje, esses 8%, lá para 2060, eles pulam para 17%, 18% do PIB. Então, veja, é um aumento praticamente de 10 pontos percentuais do PIB. O que vai acontecer? Quer dizer, ou vai ter que se pagar uma carga tributária maior para poder suportar essa despesa maior, ou então vai ter que se sacrificar gastos em outras áreas. Então, tem que se fazer a reforma justamente para poder manter a Previdência e ter uma relação de gasto público e arrecadação mais equilibrada. Agora, o que pesa mais nas contas da Previdência? É o servidor público? É a iniciativa privada? É o rural? É o urbano? Como é que fica isso? Todos pesam, né? Porque se fosse uma questão... A reforma, se a gente for analisar, ela é bem abrangente. Ela envolve serviço público, envolve quem está no INSS, urbano, rural, homens, mulheres. Quer dizer, se fosse um ponto específico, somente servidores públicos ou somente um grupo A, B ou C, se faria a reforma nesse grupo e aí resolveria. Mas a gente tem várias necessidades de ajuste. Então, por conta disso, a reforma é bem abrangente. Então, por exemplo, no ano passado, né, que aí foi o ano de 2016, quando a gente está analisando o déficit do RGPS, que é do INSS, Regime Geral de Previdência Social, o setor urbano fechou com um déficit de pouco menos de 50 bilhões de reais. Então, já é um déficit alto. O rural fechou com um déficit de pouco mais de 100 bilhões de reais. Então, veja, tem problema tanto no urbano quanto no rural. Isso olhando do ponto de vista de hoje, quando a gente olha esses déficits, né? A evolução demográfica indica que a situação tende a ficar mais delicada com o passar do tempo. Agora, acho que só municípios tiveram superávit quando se fala de... Quando a gente faz a análise dos regimes próprios de previdência, né? A União teve esse déficit de 77 bilhões, estados também foram deficitários, municípios eles tiveram superávit um pouco mais de 10 bilhões. Mas, mesmo assim, a gente tem, quando analisa a previdência, tem que tomar muito cuidado em analisar o que está acontecendo agora, mas a Previdência a gente não pode ver só o que está acontecendo agora, a gente tem que olhar mais para frente. Porque, por exemplo, vamos supor, mesmo que a gente pusesse uma regra assim, todo mundo se aposenta com 50 anos, né? Claro que não é isso que se propõe, porque seria uma aposentadoria muito jovem. Mas se você tem um grupo de 45 anos, pessoas com 45 anos, esses 5 primeiros anos vão ser superavitários, mas lá para frente vai dar problema. Então, quando a gente olha a Previdência, não basta olhar só o ponto de partida, a gente tem que olhar a dinâmica, o que vai acontecer lá para frente. É um planejamento a longo prazo. É um planejamento de longuíssimo prazo. Só que tem gente que não concorda com esse déficit da Previdência, né? Alguns pesquisadores questionam as contas da Previdência. Nós ouvimos a professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Gentil, que é especialista em Seguridade Social. Se nós temos uma Constituição, nós precisamos segui-la. E na Constituição Federal, a Previdência ela é amparada por outras fontes de receita que não entram nesse cálculo que o governo faz e que dá em déficit. Então, essa é uma contabilidade viesada para dar em déficit, certo? O governo só usa uma das fontes de receita
que é a receita de contribuições previdenciárias, e calcula o total dos benefícios, certo? Bom, essa receita não é suficiente para cobrir as pensões e aposentadorias e mais os auxílios aos trabalhadores, mas existem outras fontes de receita garantidas na Constituição que cobrem esses gastos. Marcelo, eu também ouvi falar que tem as receitas da loteria, que é Mega Sena, né? Existem outras receitas que não são, em tese, contabilizadas pelo governo. Como é que é essa situação? A gente tem que fazer separação do que é previdência, que é o assunto que a gente está discutindo aqui, da Seguridade Social como um todo, tá? O que é previdência? Previdência é o pagamento, simplificando, das aposentadorias e pensões, né? Então, você completou determinado tempo de contribuição, determinada idade, pode requerer o benefício, recebe sua aposentadoria, recebe sua pensão. Quando a gente está analisando a previdência puramente, a gente vai considerar no déficit da previdência o quê? O quanto se paga de benefício de aposentadoria, de benefício de pensão, auxílio-doença, salário-maternidade, vai no lado da despesa e no lado da receita vai pegar aquilo que se recolhe especificamente para a previdência. Então, por exemplo, quem é trabalhador do setor privado e então todo mês, quando vê no contra-cheque dele, tem lá um desconto de não sei quantos por cento, de 8% a 11% para o INSS. Então, vai comparar isso que se arrecada, e aí não é só a contribuição dele, é a contribuição dele também a contribuição patronal, e vai se contrapor esse valor de arrecadação com o valor da despesa. E aí se chega ao déficit do INSS. E também, quando fala de previdência, não tem somente o INSS, mas também tem os regimes próprios de previdência, porque os servidores públicos, eles têm suas aposentadorias, têm suas pensões, mas não são pagas pelo INSS. Então, previdência é isso. Servidor público, a conta é parecida. Quer dizer, tem um desconto também, todo mês no contra-cheque, só que não vai para o INSS, vai para o próprio Estado, para o próprio município ou para a própria União. Qual é a diferença Mas que existe? O que ela está colocando é exatamente isso, né? Vamos lá. Existe, então, a diferença do conceito do que é a previdência do que é a seguridade social. A seguridade é o sistema inteiro, INSS, saúde, assistência social e previdência. Exatamente. Né? Então, certo. quando a gente considera a seguridade social, está incluída, assim, a previdência, só que além da previdência, a gente tem também a saúde, então tem o SUS, né? A assistência, programas de Bolsa Família, benefício de prestação continuada, lei orgânica da assistência social. Então, veja, quando eu estou considerando a seguridade social, não existe somente a questão previdenciária. Existem outras despesas, que é a despesa com assistência e a despesa com saúde. Então, naturalmente, que vão ter que aparecer outras receitas também para financiar isso. Então, outras que aparecem, como você colocou, concursos sobre prognóstico, concurso de prognóstico, né, que é as loterias. Contribuição sobre o lucro líquido, COFINS, PIS/PASEP, quando havia CPMF, também entrava lá, é só um instante. Então, veja, quando eu estou analisando a seguridade social, naturalmente que não tem só a contribuição previdenciária, tem as outras contribuições e tem outras despesas. Como a previdência, por si só, ela tem esse déficit, o que acontece? Esse dinheiro, esses 150 bilhões do INSS, os 70 e tantos bilhões do regime próprio, é um dinheiro que deixa de ir para a saúde, deixa de ir para a assistência e tem que ir para a previdência. Então, a análise que se faz é o seguinte: o dinheiro, a previdência, ela tem um déficit, a seguridade social também tem, né? Não é só, mesmo a seguridade social como um todo, os dados do Ministério do Planejamento indicam a existência de um déficit já há bastante tempo, mas quando a gente analisa só a Previdência, só o INSS, nem estou considerando servidor público, já tem 150 bilhões de déficit. Então, tem um dinheiro da Seguridade Social que está indo para financiar a Previdência e está deixando de financiar a saúde e assistência. E veja, a gente tem uma questão da despesa com Previdência Social, a gente já tem um ponto de partida elevado. Só o INSS já é 8% do PIB. Se a gente for somar servidor público como um todo, esses 8 viram 11%, 12% do PIB. Para um país que, apesar de passar por um processo de envelhecimento populacional muito acentuado, é um país que ainda é jovem. A gente ainda não tem um perfil demográfico envelhecido. A gente vai ficar envelhecido e vai começar a envelhecer muito rapidamente, principalmente a partir da próxima década, né? Então, veja, quando se fala na reforma da Previdência, mesmo que
há déficit, mas mesmo que não houvesse o déficit, né, só essa perspectiva de envelhecimento populacional com ponto de partida de despesa previdenciária que a gente tem, para o perfil demográfico que a gente tem, já justificaria por si só a necessidade da reforma. O que você está dizendo é que essas receitas existem, só que elas vão para a Seguridade como um todo e ainda assim estão sendo drenadas para a Previdência Social. É isso? Exatamente. Por quê? Porque você tem um déficit só no ano passado, 2016, né, teve um déficit no INSS de 150 bilhões de reais e no regime próprio de Previdência de 77 bilhões de reais. Certo. Então, é um dinheiro, esse dinheiro da Seguridade, que não está indo, que não é da fonte previdenciária, né, ele tá deixando de financiar a saúde e a assistência para financiar a Previdência. E mesmo assim tem um envelhecimento da população que, por si só, já justifica uma reforma da Previdência na tese do governo. Exatamente. Porque não é só uma questão de ponto de partida, é uma questão de ponto de partida e também de dinâmica. Agora, o ponto de partida é interessante colocar que a gente não está no ponto de partida de despesa baixa. A gente está no ponto de partida de despesa elevada. Então, a gente tem uma dinâmica que vai fazer com que isso cresça bastante e o ponto de partida já é um ponto de partida bastante elevado. Eu quero chamar uma pergunta das pessoas na rua para você avaliar e depois eu queria retomar para comparar um pouco com os outros países, o que tem acontecido. Por que a aposentadoria dos políticos não vai mudar como a dos trabalhadores, que ganha menos assalariado? Né? Tem que começar lá de cima, por eles. Secretários políticos estão incluídos na reforma da Previdência? Com certeza que estão. O que acontece é os políticos, a partir de agora, quem passar a ter um novo mandato eletivo, né, um novo político, ele entra no regime geral de previdência social. Do trabalhador comum. Do trabalhador comum, como é o INSS. Agora, o que pode acontecer? De repente, você pode ter um político que é servidor público, já tem a sua regime de previdência na União, no Estado, no município para o qual ele trabalha, e aí pode manter o regime de previdência dele. Mas, enfim, político, a partir de agora, ele passa a ter o regime, ele passa a ser naturalmente filiado ao regime geral de previdência, ao INSS. Submetido ao teto também? Com certeza. Você tem o teto do INSS, hoje fica um pouco mais de R$5.000, ele fica submetido ao teto, tal como um trabalhador do setor privado, não fica sem diferença em relação a isso. Magistrados? Também, aí o que acontece? Magistrado é servidor público, né? A gente está, né, por meio dessa reforma, que o governo propõe é ter uma harmonização de regras entre servidores públicos e não servidores públicos. Essas diferenças já vêm diminuindo com o passar do tempo, mas agora, a partir de agora, a gente está estabelecendo os limites de idade passam a ser iguais, a fórmula de cálculo de benefício passa a ser igual, quer dizer, e também o próprio teto que já se aplica, o teto do INSS, que já se aplica aos servidores que ingressaram, mais novos, que ingressaram na União, nos estados e municípios, já vai passar a ser aplicado também a todos os servidores, mesmo daqueles estados e municípios que ainda não instituíram seu regime de previdência complementar. Então, tem um processo de convergência entre todos, servidores públicos, não servidores públicos, políticos, não políticos. Então, o processo de convergência é um dos grandes nortes, um dos grandes pilares dessa reforma. Só ficaram de fora os militares das Forças Armadas, mas no próximo bloco a gente puxa essa conversa. Ok. Agora a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco com a conversa sobre a reforma da Previdência. Até já. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje nós conversamos sobre a proposta de reforma da Previdência. E nós temos aqui uma pergunta do publicitário André Brás para o secretário Marcelo Caetano. Já que está sendo alterada toda a Previdência, né, digamos assim, todo o regime da Previdência, por que não alterar também a aposentadoria ou a Previdência para os militares? Secretários militares das Forças Armadas, né, os militares federais, eles estão incluídos na reforma da Previdência ou ficaram de fora? Não estão incluídos. Nem os militares das Forças Armadas, nem a Polícia Militar, né? Quer dizer, bombeiros e Polícia Militar de estados. A relação, quando a gente fala de Polícia Militar e bombeiros, a Constituição hoje já determina que é o próprio Estado
por meio de lei que faz alteração. Então, você não precisa, para fazer uma reforma da Previdência, na Polícia Militar e nos bombeiros, de uma emenda constitucional. O próprio Estado altera a sua própria legislação para isso, tá? A questão das Forças Armadas, aí a ideia do governo é a formação de um grupo de estudo para analisar essa questão e aí ter, no momento, no futuro, um projeto de lei. Não precisa uma alteração nas reservas e reformas militares de uma emenda constitucional. Então, no futuro, a partir da formação desse grupo de estudo pelo Ministério da Defesa, se propor alterações, né, nas reservas e reformas militares. Isso, inclusive, foi um pedido do Tribunal de Contas da União, não foi? O Tribunal de Contas da União, ele tem uma questão mais de tentar averiguar metodologia de cálculo, né? Então, ele faz alguns estudos mais nesse sentido, né? E existe alguma estimativa do déficit que os militares causam na Previdência? Se a gente for considerar o total das reservas e reformas militares, né, quer dizer, e também as pensões, né, dos militares, no ano passado ficou algo em torno de 33 bilhões, a diferença entre o que se paga para as pensões e o que se paga de reserva, reforma e pensão. Entendi. Agora, vamos tentar passar um pouquinho nas propostas de mudança da Previdência. Eu queria que você fizesse assim um resumo, né? Claro que a gente não tem como entrar em detalhes de cálculo, não é essa a função, mas assim, o que muda, como está agora e o que muda se a reforma for aprovada no Congresso. Então, parece que a reforma está dividida em aposentadoria voluntária, compulsória, por incapacidade permanente, e eu queria que o senhor comentasse cada um desses aspectos. Por exemplo, na voluntária, como é que é hoje e o que muda com a aprovação da reforma para os dois regimes, para os servidores públicos e também para a iniciativa privada? Tá. Então, um dos grandes pilares da reforma é dar um tratamento harmônico, dar um tratamento mais igualitário. Então, essas diferenças que ainda existem entre servidores públicos e não servidores públicos, elas vão, com o passar do tempo, diminuindo e as regras vão passar a ser iguais. Não no sentido de que o servidor público vai passar a contribuir para o INSS. O servidor público continua contribuindo para a União, para o Estado, para o município, mas as regras que vão se aplicar aos servidores passam, com o passar do tempo, não tem como mudar isso também da noite para o dia, passam a ser iguais às regras que se aplicam para alguém que trabalha no INSS. Então, no caso, alguém que trabalha e contribui para o INSS. No caso da aposentadoria voluntária, o que acontece? As mesmas regras. Agora, vamos colocar aqui os pontos, a necessidade de esclarecimento. Quando se faz uma reforma da Previdência, existem grupos diferenciados. Um primeiro grupo, tá, que isso daí tem que ficar claro, porque senão parece que está mudando tudo da noite para o dia, entendeu? Que aí logo depois da promulgação da emenda, as regras já mudam completamente. Não. Porque quando se faz uma reforma da Previdência, existem 3 grandes grupos, tá? Um primeiro grande grupo é o que a gente chama de direito adquirido. O que é o direito adquirido? Aquelas pessoas que já estão por receber sua aposentadoria, ou mesmo aquelas pessoas que não estão por receber a aposentadoria, mas já completaram as condições de acesso ao benefício, elas mantêm as mesmas regras vigentes antes da aprovação. Que hoje são? Digamos, são várias, mas vamos pegar um exemplo. No INSS, em particular, é possível um homem, por exemplo, se aposentar com 35 anos de contribuição. Então, se já está aposentado, independentemente de como foi a aposentadoria ou a pensão, fica tudo igual. Mas digamos que você tenha um homem hoje com 36 anos de contribuição e que não requereu sua aposentadoria. Para essa pessoa não muda absolutamente nada. Mesmo que ela não tenha pedido. Mesmo que ela não tenha pedido, porque ainda que ela não tenha pedido, ela completou as condições, ele no caso, ou ela completou as condições de acesso ao benefício antes da promulgação da emenda. Então, isso é o que se define no Brasil como direito adquirido. Certo. Você tem um outro grupo, que é o grupo para o qual se aplicam regras de transição. Então, não são nem as regras antigas, né, que são ainda vigentes, porque o projeto, né, uma proposta de emenda constitucional que ainda está em discussão no Congresso, não é nem o grupo para o qual se aplicam as regras vigentes, nem para o qual vão se aplicar as regras novas. São grupos para os quais vão se aplicar regras de transição. Simplificando, qual é a lógica da regra de transição proposta aqui? Ela vai se aplicar àqueles homens com 50 anos ou mais, ou, alternativamente, aquelas mulheres com 45 anos ou mais de idade. Tá?
Então, suponha, tem um homem com 53 anos de idade e esse homem tem 33 anos de contribuição. Então, por ele ter mais de 50 anos de idade, se aplica a ele as regras de transição. Como é que é a transição nesse caso? Ele tem 53, mais de 50, aplica a regra de transição. Ele tem 33 anos de contribuição. Quanto tempo faltaria ou falta para ele se aposentar nas regras vigentes? 2 anos, porque são 35 anos de contribuição, ele tem 33. Se aplica para esse grupo em particular um adicional de 50% sobre o tempo de contribuição restante. Então, faltavam 2 anos, passam a faltar 3 anos, que é os 50% sobre os 2 anos que estavam faltando. 2 anos mais metade. Mais metade, exatamente. Então, se for 1 ano, aí fica 1 ano e meio, aí vai depender do caso. Tá? Então, quer dizer, veja, a gente não está mudando para todo mundo já logo depois, tem o direito adquirido, mesmo para quem não se aposentou, mas completou as condições de acesso ao benefício. Tem as regras de transição, que é um meio termo entre o que vale hoje e o que passa a valer lá na frente. E tem o grupo para o qual se aplicam as regras novas. Né? Basicamente, qual é o grupo para o qual se aplicam as regras novas? São os homens com menos de 50 anos de idade e as mulheres com menos de 45 anos de idade. A regra nova seria ter uma idade mínima de 65 anos e um tempo de contribuição mínimo de 25 anos de contribuição. Tá? Então, veja, não tem uma mudança da noite para o dia. Tem os direitos adquiridos, as pessoas. Então, mesmo quem já completou a condição de acesso ao benefício, não vai mudar nada para essa pessoa, ela pode escolher a regra que é mais benéfica para ela. Tem o grupo de transição, tem o grupo para o qual se aplicam as regras novas. Né? Essa transição, ela foi desenhada no sentido de você ter um período de transição entre a regra vigente atualmente e a regra nova de 20 anos. Então, só daqui a 20 anos é que a gente vai passar a ter as pessoas, de fato, se aposentando de acordo com as regras de acesso previstas na proposta. Tá? Então, seria como se a reforma tivesse, a gente fosse para trás, uma reforma com essa característica, seria como se ela tivesse sido aprovada lá no final dos anos 90, metade para final, lá por volta de 97, e só agora, em 2017, que a gente estaria, de fato, observando as pessoas se aposentando de acordo com as regras novas. Então, essa reforma ela foi desenhada de uma forma tal para ter um período de transição de 20 anos. Agora, mesmo assim, parece que existem parlamentares já se organizando para apresentar emenda para que essa transição seja por faixas etárias, né? Porque eles acreditam que, mesmo assim, tendo a faixa de transição, né, essa fórmula de transição, ainda assim, quem está nos limites acaba sendo prejudicado. Se isso for aprovado como emenda, isso prejudica de forma significativa a reforma? A gente vive em um ambiente democrático, né? Então, o que acontece? Quer dizer, houve um grupo técnico, né, que propôs, não uma pessoa só, não tem como imaginar isso. E esse grupo técnico teve uma interlocução, naturalmente, com o grupo político, que é quem efetivamente encaminha a proposta ao Congresso. Então, a proposta, como foi, ela é a perspectiva do Executivo. Como a gente vive em um ambiente democrático, aí passa isso agora para o Legislativo. E a reforma da Previdência no Brasil, ela passa por um processo de emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, que tem toda uma tramitação diferenciada para aprovação. Precisa passar por 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, com 3/5 dos parlamentares nas 2 casas. Então, veja, a gente vive num ambiente democrático. Claro que o Executivo, ao propor essa reforma, tem o intuito de ter, no final, o mais fiel possível à proposta aprovada, ser o mais fiel possível à proposta original. Agora, naturalmente que se respeita a soberania do Congresso. Como é uma emenda constitucional, nem por processo de sanção e veto existe. O próprio Congresso promulga e o que ele é promulgado é o que fica. Né? Então, quer dizer, a soberania do Congresso tem que ser respeitada no que diz respeito tanto à velocidade, quanto também o que se aprova ou o que deixa se aprovar. Mas, naturalmente, que a perspectiva do Executivo, por meio de um diálogo que passa a se estabelecer juntamente com o Congresso, é tentar ser, nesse momento atual, é tentar ser o mais fiel possível à proposta original.
O coordenador de Previdência do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, Rogério Nagamini, afirma que a proposta de idade mínima não vai prejudicar as pessoas mais pobres. O vídeo do pesquisador chegou pelo telefone. Existe um mito de que a idade mínima iria prejudicar os mais pobres, mas na realidade isso não é verdade, porque não são os mais pobres que estão se aposentando por tempo de contribuição, com 35 ou 30 anos de contribuição na faixa dos 50 anos. Embora os mais pobres efetivamente possam começar no mercado de trabalho mais cedo, em geral começam na informalidade e tem uma dificuldade muito grande de conseguir 35, 30 anos de contribuição na casa dos 50 anos. Uma estimativa que nós fizemos que os aposentados precoces ocupados estavam no topo da distribuição de renda no Brasil. Cerca de 80% deles estavam entre os 30% mais ricos da população, mostrando que, na verdade, o problema no Brasil é que já existe uma idade mínima para os trabalhadores de menor rendimento, falta exatamente uma idade mínima para aqueles trabalhadores de maior rendimento que se aposentam por tempo de contribuição. Secretário, qual é essa idade que essas pessoas têm se aposentado? Porque o discurso é que as pessoas mais ricas têm se aposentado com uma idade muito tenra, né? É esse o problema? No Brasil, a gente tem dois tipos de aposentadoria programada, né? Aposentadoria por idade. Então, já existe uma aposentadoria por idade no Brasil, que no caso urbano, é diferente de urbano e rural, mas no caso urbano tem uma idade mínima de 65 anos para homem e 60 anos para mulher, né? Então, quer dizer, essa idade mínima de 65 anos que está sendo proposta, quando a gente analisa, já é uma idade mínima existente para grande parte das pessoas, claro que não a totalidade, mas para grande parte das pessoas que já se aposentam por idade no Brasil, né? Agora, 65 anos com 15 anos de contribuição e 60 anos para a mulher com 15 anos de contribuição. Agora, além dessa aposentadoria, existe também a aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela que no exemplo que eu citei, no exemplo de aposentadoria por tempo de contribuição, que aí com 35 anos de tempo de contribuição, um homem se aposenta e com 30 anos de tempo de contribuição, uma mulher se aposenta. Esse tipo de aposentadoria, a gente tem as pessoas entrando em benefício na faixa de 50 anos, um pouco mais, fica 55, 53, 52 anos, tá? O que, se a gente for olhar uma perspectiva internacional, a gente vê que isso é um caso muito raro, né? A aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição não é algo que existe só aqui no Brasil. Existem outros países que adotam, mas se a gente analisa, por exemplo, todo o continente americano, somente Brasil e Equador que adotam uma aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição. E no Equador, você precisa, independentemente de homem ou mulher, ter 40 anos de contribuição para requerer o benefício. Aqui são 35 e 30. Como o pesquisador do IPEA colocou, quer dizer, tem uma diferença de quem se aposenta por idade, de perfil social, de quem se aposenta por idade, de quem se aposenta por tempo de contribuição. Claro que a gente não está falando que quem se aposenta por tempo de contribuição é milionário, claro que não é isso, é uma pessoa já rica, mas de fato são aquelas pessoas que têm uma inserção mais regular no mercado de trabalho. Elas começam a contribuir lá na faixa dos 18, 20 anos, ficam contribuindo e aí quando chegam aos 50 e poucos anos conseguem ter acesso ao benefício. Marcelo, sobre esse assunto eu queria chamar outra participação. Sobre o tempo de contribuição, nós ouvimos Patrícia Palatieri, coordenadora de pesquisas e tecnologia do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O vídeo também foi gravado e enviado por telefone. O trabalhador sempre trabalha mais tempo para conseguir comprovar o tempo de contribuição. Isto acontece porque ao longo da nossa vida de trabalho, nós temos um tempo de desemprego, temos trabalho informal e, por vezes, tem empresas que não recolhem o INSS. Todo esse período não é computado como tempo de contribuição, embora tenhamos trabalhado. A média de contribuição do trabalhador brasileiro em um ano é de 9 meses. Assim, para comprovar 25 anos de contribuição, o trabalhador, em média, terá trabalhado 33 anos.
Atualmente, nós temos 18 milhões de trabalhadores brasileiros que não contribuem mais do que 6 meses em um ano. Portanto, para comprovar 25 anos de contribuição, terão que trabalhar muito mais tempo do que esses 25 anos. Marcelo, como é que se resolve essa situação? Vamos lá. Se a gente for ver o que está sendo proposto, é um meio termo entre o que existe em termos de tempo de contribuição, entre o que existe hoje para aposentadoria por idade, que são 15 anos, que de fato está aumentando de 15 para 25, mas quando a gente olha a aposentadoria por tempo de contribuição, essa exigência de 35 está sendo reduzida para 25 e de 30 está reduzindo para 25. Então, quer dizer, está se alcançando um meio termo entre o que é hoje dos dois tempos de contribuição da aposentadoria. Se a gente for ver a exigência de tempo de contribuição, considerando que a pessoa pode começar a contribuir lá um pouco menos de 20 anos e fica até os 65, quer dizer, seria basicamente metade do tempo contributivo dela. E se a gente começar a fazer outras análises, a gente vê que o sistema da Previdência com 25 anos de tempo de contribuição é ainda muito vantajoso, tá? Por quê? Se você tem sistemas de contribuição diferenciadas, como, por exemplo, microempreendedor individual, contribuinte facultativo de baixa renda, em que é possível, justamente para esses grupos que têm mais dificuldade, né? Em que é possível você pagar 5% do salário, isso hoje já existe, pagar 5% do salário mínimo por mês e obter a sua aposentadoria. Então, se a gente fizer as contas, vejamos, se você paga 5% por mês por 25 anos, se a gente faz as contas, a gente vê que você vai pagar para o INSS, ao longo de todo o período contributivo, 15 salários mínimos, desde lá do início até os 65 anos. Só no primeiro ano que você se aposenta, você já recebe 13 salários mínimos, porque o piso da aposentadoria está mantido no salário mínimo. Então, veja, ainda é uma relação muito vantajosa quando olha para esse grupo em particular de facultativos de baixa renda, microempreendedores individuais, que é o grupo justamente das pessoas que teriam maior vulnerabilidade. Então, só no primeiro ano você paga ao longo da vida 15 salários mínimos e já no primeiro ano recebe de volta 13 salários mínimos. Lembrando que, quando a gente está falando de um sistema previdenciário, ele não se restringe à questão da aposentadoria. A aposentadoria, o sistema previdenciário, por exemplo, tem salário maternidade. Você se machuca, tem auxílio-doença. Se invalida, né, tem uma aposentadoria por invalidez. Falece, tem um cônjuge, um filho menor, recebe pensão por morte. Então, veja, ainda assim tem um regime que você recebe bem mais do que aquilo que pagou. Perfeito. Agora a gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouco. O Diálogo Brasil está de volta e o assunto hoje é a reforma da Previdência. A gente começa este bloco com a participação do gerente de política econômica da Confederação Nacional da Indústria, Flávio Castelo Branco. O vídeo foi gravado e enviado pelo telefone. A reforma da Previdência é essencial para o país. E ela será mais importante ainda para os próprios beneficiários do sistema de previdência social, na medida em que, com as regras atuais, o sistema é insustentável. Mas não apenas para eles, porque o próprio emprego de hoje depende da reforma da Previdência. Um dos principais problemas da economia brasileira, que entrava o crescimento, é o desequilíbrio das contas públicas. E a maior parte do déficit público se origina do déficit da Previdência Social. Dessa forma, com a reforma da Previdência, o déficit virá a ser gradualmente equacionado, trazendo maior previsibilidade para os agentes econômicos. Com isso, o investimento irá retornar, os empregos irão reaparecer e a economia brasileira retomará a sua rota de crescimento. Nós temos também a fala do presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto. A proposta que foi enviada é uma proposta com um viés financista. O movimento sindical sempre defendeu uma reforma da Previdência que acabasse com os privilégios, que pudesse incluir mais e mais companheiros e companheiras e que, acima de tudo, combatesse a corrupção, combatesse a sonegação, para que a Previdência fosse a grande distribuidora de rendas do Brasil.
Mas não é isso que temos no Congresso. Pressionemos os deputados para fazermos uma verdadeira reforma na Previdência que seja exatamente o que acabamos de dizer. Pelo fim dos privilégios, pelo fim da sonegação, fazendo com que quem tem que pagar a Previdência, pague a Previdência. Tipo o agroexportador, esse negócio nunca pagou nada para a Previdência. Secretário, o agroexportador, do jeito que foi colocado, está incluído na reforma da Previdência? E uma outra questão, os grandes devedores da Previdência, isso está incluído na reforma ou isso é uma outra história? Vamos lá. Foram dois entrevistados, né? O primeiro colocou a necessidade da reforma e ele colocou um ponto na perspectiva dele de que a reforma é necessária até para o próprio crescimento do país e geração de emprego. Então, ele colocou na reforma, isso é interessante colocar, e é uma perspectiva que nem é do governo, né? Quer dizer, alguém de fora do governo colocando, olha, para a economia ter maior sustentabilidade, poder crescer mais, poder gerar mais emprego, no fundo ele comentou mais ou menos isso, a reforma da Previdência é essencial. Então, tem um lado social na reforma da Previdência, nessa perspectiva que é muito relevante. A reforma da Previdência, quando as diferenciações, privilégios, a gente está procurando, por meio da reforma, reduzir do ponto de vista previdenciário o máximo que dá nisso. Então, por exemplo, questões que foram colocadas a respeito de previdência de políticos, diferenças que você colocou de servidores públicos, não servidores públicos. Claro que a gente não tem como fazer uma reforma da noite para o dia e falar, se você já está aposentado, muda tudo e volta para uma regra que todo mundo fica igual. Você tem que ter uma transição no meio do caminho. Quer dizer, a partir da promulgação não significa que as pessoas que já têm esses direitos garantidos, quer dizer, acúmulo de benefícios, valores muito acima do teto do regime geral, quer dizer, isso não tem como mudar. Não tem, porque isso é um direito adquirido. Senão, aí teria, de fato, uma inconstitucionalidade na própria proposta de emenda constitucional. Então, o direito adquirido está dado. Então, a gente tem que ter uma reforma, mas que haja uma transição do antigo para o novo. Então, a questão de redução de privilégios, quer dizer, não vou usar esse termo privilégio, mas enfim, de diferenças de tratamentos entre grupos, a reforma ela está, sim, procurando verificar esse ponto. Um item que foi colocado de renúncia previdenciária, né, especificamente decorrente de exportações, também está sendo trabalhado por meio dessa proposta de emenda constitucional, né? Então, basicamente, o que acontece se você exporta um bem, e aí uma questão mais técnica tributária, mas deixa de pagar sobre a folha, mas paga sobre faturamento, esse produto exportado, ele deixa de recolher a contribuição previdenciária. E a gente está, por meio dessa proposta de emenda constitucional, procurando terminar com esse tipo de renúncia previdenciária, especificamente. Agora, grandes devedores. Existe uma lista de grandes devedores, eu não lembro exatamente o valor, né, mas um montante razoável, 300 e tantos milhões, alguma coisa assim? Bilhões, né? O que acontece? A gente tem que separar aí o seguinte, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela faz um trabalho a respeito disso daí, né? Então, por exemplo, ela classifica como dívida ativa previdenciária de algum grau de recuperabilidade, ou alto ou médio, algo na faixa de 100 bilhões de reais. Claro que é muito dinheiro, né? Mas veja, só o déficit nesse ano, a dívida ativa total, claro que é maior, né? Mas enfim, você tem graus de recuperabilidade diferenciados. O que você quer dizer que tem dinheiro que não vai ter jeito, que vai ser perdido mesmo. Muitas dessas empresas que estão aí, se você for ver que estão na dívida ativa, são empresas que eram empresas aéreas, que já faliram, ou mesmo construtoras que já faliram há mais de 10 anos. Aí não tem o que fazer. Então, vai ser muito de que existe lá uma inscrição em dívida ativa. E veja, quando você tem uma massa falida e vai recuperar, tem uma ordem de prioridade, né? Primeiro vai para acidente do trabalho, depois vai para trabalhista. Quer dizer, o processo é lento. Mas, enfim, tem prioridades, né? Vem acidente do trabalho, trabalhista, depois vem questões de dívida contratual, aí que entra o fisco, entende? E mesmo no setor privado, essa questão que existe a respeito de dívidas, se você for ver o setor privado, também tem. Tem gente que, de repente, compra um carro, compra, sei lá, faz algum crédito e acaba não pagando. Então, existe essa questão de dívida, não estou falando que está tudo bem, não é isso, mas, enfim, também é comum no setor privado. E quando a gente pega os dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eles indicam que a recuperação desses créditos, não muito longos,
a taxa de sucesso é bem parecida com a taxa de sucesso do setor privado, que você pega também nos bancos, também tem esse tipo de problema, né? Nos bancos privados também tem. Entendi. Agora, tem pontos que são, assim, nevrálgicos, né, nessa proposta. Por exemplo, contribuição do trabalhador rural vai mudar, né, se for aprovada a proposta. Quer dizer, ele vai ter que contribuir com a Previdência de uma outra forma. A ideia do trabalhador rural é tornar a Previdência contributiva. Quer dizer, você vai ter acesso ao benefício da aposentadoria, ter acesso ao benefício da pensão, da invalidez. Você contribui para isso, tal como existe hoje no setor urbano, né? Então, na nova regra, 25 anos de contribuição. Mas mesmo o trabalhador urbano, quer dizer, hoje em dia ele não consegue ter acesso a uma aposentadoria sem ter o vínculo contributivo. Agora, claro que se reconhece para o trabalhador rural as suas especificidades, tá? E aí vai ter, por meio, não está definido ainda na proposta de emenda constitucional, vai ter que ter um projeto de lei posterior que vai regulamentar isso, mas naturalmente que vai ter, reconhecendo essas especificidades, vai ter um tratamento tributário diferenciado. Assim como no setor urbano, para as pessoas de mais baixa renda, o facultativo de baixa renda, o microempreendedor individual, quer dizer, tem os tratamentos diferenciados, se espera, por meio de um projeto de lei, reconhecer esse tratamento diferenciado também para o trabalhador rural. Mas aí a Previdência ela passaria a ter um caráter, independentemente de qual atividade que se toca, um caráter contributivo. A Previdência Rural hoje ela já é também contributiva, só que você contribui sobre a comercialização. Isso. Em algumas situações pode haver, né, o acesso ao benefício sem a contribuição, mas a gente está tornando o caráter, tal como no urbano, contributivo e com uma contribuição individual. Outro ponto sensível que também já está aparecendo nas emendas que estão sendo propostas à PEC é a questão da desvinculação do salário mínimo no caso do BPC, que é o benefício para idosos e pessoas com deficiência, e eu acho que ele também desvincula no caso da pensão por morte, né? Isso não vai tornar mais vulnerável essas populações, quer dizer, pessoas com deficiência, idosos com 70 anos ou mais e também a família que recebe a pensão, quer dizer, vai poder receber um valor menor do que o salário mínimo? Vamos lá. O que acontece? Quando está analisando especificamente o caso do benefício de prestação continuada, né, que às vezes as pessoas conhecem como LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, às vezes aparece como BPC, Benefício de Prestação Continuada, é a mesma coisa, são nomes diferentes para a mesma coisa. De fato, na proposta de emenda constitucional, existe a perspectiva de desvinculação do valor do benefício de prestação continuada em relação ao salário mínimo. Mas, veja, tudo tem uma transição, tá? Primeiro ponto, se estabelece que tem que ter uma lei estabelecendo qual seria o valor desse benefício. Não está na própria proposta de emenda constitucional já colocando qual seria o valor do novo benefício. E o outro ponto que se coloca é o seguinte, enquanto não houver essa lei definindo o novo valor do benefício de prestação continuada, né, permanece a regra tal como está. Então, veja, existe uma transição que seria o salário mínimo, né? Então, existe uma transição que vai ser estabelecida mesmo posteriormente à proposta de emenda constitucional. Qual é a questão que está envolvida por trás de tudo isso? A gente tem os benefícios que têm um caráter contributivo, né? Então, no urbano já é assim, o rural está tendo essa transformação também com transições, né? E os benefícios que são os benefícios não contributivos. Então, o que acontece? Isso não é uma questão só brasileira, quer dizer, desculpa, isso não é uma proposta que está aparecendo aqui, é algo que você consegue ver também em outros países. O benefício não contributivo, a ideia é o seguinte, você contribuiu, né, aquela pessoa contribuiu e aí acaba recebendo uma aposentadoria, por ele ter contribuído e aí, por conta disso, está recebendo uma aposentadoria, ele teria um benefício de valor mais elevado que o benefício que aquela pessoa que não contribuiu tem. Quer dizer, para quem contribui, o mínimo seria o salário mínimo. Então, certo. A aposentadoria, as pensões, como você colocou, não, mas a aposentadoria, o piso da aposentadoria está mantido no salário mínimo. Não há desvinculação do piso da aposentadoria em relação ao salário mínimo. Então, isso para muitos, e até a maioria dos beneficiários do INSS, não muda absolutamente nada.
Porque você tem a maior parte, por volta de 3/5, de 3 em cada 5, por volta desse número, dos benefícios que hoje são pagos no INSS, eles estão no valor do salário mínimo. Então, as aposentadorias estão com esse valor mantido. Agora, no caso do BPC... No caso do BPC, aí não, mas é aí não é que aí não é que logo após a emenda já fica um valor diferenciado, já fica um valor mais baixo. Fica mantido, fica desconstitucionalizado o valor em relação ao salário mínimo. E aí se estabelece posteriormente uma lei que define um novo valor. Enquanto a lei não definir esse novo valor, o reajuste permanece como Mas no caso da pensão, ele é contributivo. Por que ele está sendo desvinculado? Mas a pensão é diferente, porque no fundo a pensão ela tem um caráter mais de seguro, entendeu? Ela não tem um caráter, é diferente. É que você pode gerar uma pensão, pode não gerar uma pensão, não tem um caráter de reposição de renda, como é a aposentadoria, que na aposentadoria você vai contribuindo, completou aquelas condições de acesso, aqueles anos de contribuição, aquela idade, tem uma reposição de renda. A pensão ela tem uma característica maior de seguro. Então, de repente, você pode não gerar pensão, né? Você, por exemplo, pode ficar solteiro, sem filhos, ou mesmo não falecer depois do cônjuge, nem gerar pensão, entendeu? Então, a pensão ela tem uma característica diferente. Ela não tem uma característica de reposição de renda, ela tem uma característica de seguro. Agora, independentemente disso, quer dizer, qualquer pessoa que vier a contribuir nas condições dos 25 anos, ela vai ter direito à aposentadoria, né? Quer dizer, ela não fica sem ter direito à aposentadoria. Perfeito. Tá? O debate no Congresso pode modificar a proposta enviada pelo governo. Vamos ver o que diz o relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia. A PEC da Previdência é uma PEC polêmica, o assunto é um assunto delicado, sensível, que atinge o conjunto da sociedade e nós não podemos deixar de reconhecer de que é uma PEC que precisa ser aperfeiçoada aqui no Congresso Nacional, tanto pelos deputados como pelos senadores. Mas eu tenho certeza que o Congresso Nacional tratará de cada um dos pontos, reconhecendo que a PEC da Previdência ela tem dois lados de uma mesma moeda. De um lado, a necessidade de concedermos direitos previdenciários à população. Do outro, o tamanho do orçamento que o Brasil tem, porque não podemos ter uma previdência maior que não caiba no nosso orçamento. Secretário, o ambiente político está complicado, né? A artilharia já começou contra a reforma da Previdência. Existem duas arguições de descumprimento de preceito fundamental no STF, um mandato de segurança e uma CPI no forno pelo senador Paulo Paim, com 29 assinaturas potenciais, né? Como é que o governo vai trabalhar essa situação? O processo de judicialização, ele é normal, tá? Então, quer dizer, faz parte da democracia, né? A gente tem, como eu comentei em relação ao legislativo, né? Que tem a soberania para indicar a velocidade da reforma, tem a soberania para indicar também o tempo e o conteúdo, também é normal haver um processo de judicialização, né? Mas, enfim, nós, do ponto de vista do governo, estamos tranquilos, faz parte do ambiente democrático isso daí, mas nós estamos tranquilos. Quando existem essas contestações judiciais, nós temos respondido dentro do prazo. Agora, claro que existe esse processo democrático de separação de poderes, mas, enfim, a gente está bem tranquilo em relação a esses aspectos. Como é que o governo entende? Acha que na Câmara a aprovação deve acontecer quando, no Senado quando? Olha, a perspectiva do governo é ter a proposta, claro que sempre respeitando a soberania do Congresso. Não é uma coisa, o governo está propondo isso e vai ser desse jeito, quer dizer, o Congresso ele tem que ter a sua soberania respeitada, mas a perspectiva do governo é ter a reforma aprovada até o final desse primeiro semestre desse ano. A PEC já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Exato. Está na comissão especial, em audiência pública. Exato. Tem, acho que, mais 13 audiências públicas 10, agora. Por aí, por volta de 10 audiências públicas a mais, né? Porque já ocorreram 4. Eu, inclusive, participei da primeira, foi longa, foi um debate muito intenso, eu participei dela. Enfim, faz parte, porque como é um processo de emenda constitucional, quer dizer, o Executivo, o presidente encaminhou,
né, essa proposta de emenda constitucional, aí tem os trâmites. Aí o primeiro trâmite passa na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a própria análise prévia de constitucionalidade dentro do próprio Congresso já foi feita. Secretário, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria saber quais as suas considerações finais. A reforma da Previdência ela é essencial para o país, essencial para manter o próprio regime de aposentadoria, manter o pagamento das aposentadorias e das pensões. Então, é algo essencial para o país. Perfeito. Secretário, obrigado pela atenção. Eu que agradeço. A nossa conversa chegou ao fim, mas nós vamos continuar acompanhando esse assunto que certamente ainda vai render outras entrevistas aqui no Diálogo Brasil. Eu agradeço a presença do secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. E se você quer saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Na segunda que vem, o Diálogo Brasil está de volta às 10 da noite. Nós esperamos você. Até lá.